A paz do Senhor Jesus a todos, as amadas, os amados. Começaremos mais um dia de oração. Hoje eu quero fazer um dia diferente. Eu quero colocar um pequeno estudo sobre necromancia ou necromância. Para aqueles que ainda não conhecem, necromancia ou necromância, né? Eu gosto mais de falar como necromancia, mas pode ser falado de um jeito ou de outro. O que significa a palavra necromancia? Suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com mortos. Isso significa a palavra necromancia. E há no meio de nós muita gente que pratica isso e nem sabe. Por isso hoje eu quero esclarecer aqui com os amados, com as amadas, um pouquinho. Eu vou colocar algumas poucas coisas da palavra do Senhor, para que o tempo não seja prolongado, para que tenhamos um tempo também para orar, tá bom? Eu quero ler com os amados Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao 13, que diz: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Eu vou parar por aqui só para explicar e vou continuar, vou até o versículo 13. Eles tinham muito hábito de queimar suas filhas, seus filhos, seus bebês no fogo, em oferenda ao deus Moloque e a outros demônios mais. É um falso deus, né? Moloque, que é um demônio. Eles tinham essas práticas e o Senhor estava aqui instruindo ao povo dele para que não fizesse essas práticas que os povos que abominavam ao Senhor, né, que não estavam diante das leis do Senhor, o povo que não era de Deus, eles faziam isso. Eles jogavam seus filhos em ofertas aos demônios, jogavam no fogo. Ai, amados, tem tanta coisa aqui para eu falar, eu vou me conter um pouquinho. Mas tomem muito cuidado com fogueiras acesas em festas. Não estou dizendo para alimento, na churrasqueira é completamente diferente. Mas fogueiras acesas a santos, em festas juninas, porque quando eu acabar esse estudo você vai entender. E na época eles faziam essas fogueiras aos demônios, aos falsos deuses, e jogavam em sacrifício as crianças, os bebês, no caso, tá? Então aqui Deus está falando: não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Deus está falando: não faça isso. Nem adivinhador, que fica tentando adivinhar o futuro, nem prognosticador, aquele que fica querendo falar o que vai ser do seu futuro, da sua vida, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os faça fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Amados, aqui no versículo 11, eu quero que você fixa isso em tua mente. Nem quem consulte os mortos. Tem muita gente que faz isso e nem percebe que está fazendo. E o Senhor fala, pois no versículo 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Eu quero ler com os amados também Levítico, capítulo 20, o versículo 27, que diz: Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromância ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. É claro, essa lei era
antiga, né, de apedrejamento. Quem fizesse coisas abomináveis ao Senhor pagaria com a própria vida. E a forma que Deus instruiu neste momento morreria por apedrejamento. Mas eu quero que você fique aqui com o Levítico, capítulo 20, versículo 27, o início dele, que diz: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromância ou espírito de adivinhação, este morrerá. Então, amados, eu quero aqui falar um pouquinho sobre o que é necromancia. É todo aquele que consulta alguém que já morreu. É toda aquela pessoa que faz rituais, às vezes até sem saber, faz uma reza, faz um pedido para alguma entidade, alguma pessoa que já morreu. Independente dela ser vista, dela ter sido, entre aspas, consagrada como um santo, uma santa, o Senhor Deus fala que todo aquele que pede algo, que consulta alguém que já morreu, está fazendo necromancia. Porque eu li no início aqui, a necromancia é a arte, suposta arte de adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos, e isso é uma abominação ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Deus venha abrir os seus olhos neste momento, levar a tua mente cativa ao trono dele, para que você tenha o entendimento da palavra dele neste momento. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor abra o entendimento, abra os olhos e os ouvidos espirituais para que essa pessoa que está aqui comigo neste momento entenda a tua palavra e seja liberta, Pai, de todas as práticas que são abomináveis ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco este estudo em tuas mãos. Eu coloco as palavras que sairão da minha boca, Pai, em tuas mãos, Senhor. Que eu não venha falar nada que for fora da tua vontade, Pai. Que eu venha falar somente o que for da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, dê o entendimento para esta pessoa que ouvirá esta mensagem neste dia, Pai. Em nome de Jesus. Amados e amadas, se vocês quiserem em nome de Jesus, amém, né? Se vocês quiserem uma passagem no Novo Testamento, é só ir lá em Atos 16:16, onde uma jovem com espírito de adivinhação lucrava dentro daquela cidade, e Paulo identificou, através do Espírito de Deus, que aquilo que estava nela não era de Deus. Aquele demônio que possuía aquela jovem não vinha de Deus. Essa jovem estava praticando a necromancia. Ela estava possuída por demônios. Então, todas as vezes que nós formos atrás de alguém, através de uma, entre aspas, revelação das nossas vidas, do passado, que seja, e esta pessoa diz que está consultando alguém que já morreu, alguém que não está entre nós mais, e esta pessoa que está dando essas informações para ela, saiba que isso tudo é falsidade perante a palavra do Senhor. Esta pessoa está possuída por demônios, porque quem já morreu dorme no Senhor. Quem já morreu espera o juízo final, não pode mais voltar. Nós temos o exemplo também na Bíblia de Abraão. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, onde um rico morreu, foi pro inferno e pedia se podia voltar para avisar os parentes dele que o lugar lá era muito ruim. Mas foi falado que não, quem já morreu não pode mais voltar. Então quem atua nessas pessoas, fazendo necromância, adivinhações do futuro, são demônios. São demônios que revelam coisas para aquela pessoa falar. Esse negócio de leitura de mão, este negócio de você fazer uma reza para um santo. Se essa pessoa que foi canonizada lá como santo, se ela já morreu,
ela não está entre nós. Isso é necromancia e é uma abominação ao Senhor, porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele foi ao Pai e enviou o Espírito Santo dele para falar conosco. Nós não precisamos, amado, de nenhum mediador a não ser Jesus entre nós e Deus. Nós não precisamos de ninguém que intermedia a nossa relação com o Senhor Deus, com o nosso Deus. Nós não precisamos de santos, de pessoas que foram pecadoras como nós, que já morreram e foram colocadas como santos para intermediar a tua oração entre você e Deus. Isso é necromancia. Isso é consultar os mortos, porque essa pessoa que virou um santo, que você idolatra em tua casa, que você tem estátua em tua casa, ela já morreu e aguarda o juízo final. É impossível, perante a palavra do Senhor, ela voltar para fazer algo por você, para interceder por você. É impossível. A palavra do Senhor diz: não consultei os mortos. Não consulte os mortos. Não consulte os mortos, que isso é uma abominação ao Senhor. O Senhor fica irado quando nós, no meu tempo de ignorância, no meu tempo antes de me converter, eu fazia os pedidos porque eu achava que aquilo era certo, porque nunca havia ninguém me ensinado o que era certo. E eu tinha aquilo como certo. Amados, todos os santos levantados por algumas religiões, todos esses santos, eles já morreram e aguardam o juízo final. Eles não são intermediadores entre você e Deus. Se você tem colocado seus pedidos para ele, para um determinado santo que você é devoto, é devota, e não ao Senhor Jesus, você está praticando uma abominação ao Senhor. E Deus está irado com isso. Deus não aceita ser trocado por alguém que já morreu. Todo aquele que pratica o espiritismo, que vai lá e fica consultando e dizendo que está falando em nome das outras pessoas que já morreram, que já faleceram, cartas psicografadas, é necromancia e abominação ao Senhor. Nós temos que clamar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus. E aqui o Senhor estava instruindo ao seu povo, porque o povo, eles tinham mania de deixar as coisas erradas contaminar facilmente a vida deles. Eles tinham essa facilidade de deixar com que as práticas abomináveis a Deus entrassem no meio deles com facilidade. Então Deus estava sempre instruindo o seu povo para se afastar dessas práticas malditas. E agora com outro nome, nós temos nomes agora. Antigamente eram outros nomes que eles usavam. Era o deus Moloque, que era um demônio que gostava de sacrifício de crianças. Eu vou além, amados. Nós praticamos coisas na época do Natal, na época da Páscoa que nós vivemos, do jeito que nós vivemos, com ovo, chocolate. Nós praticamos coisas abomináveis ao Senhor e tudo está na palavra dele. Quantos sacrifícios foram feitos de crianças e depois pegavam porque os demônios mandavam, pegavam a cabeça das crianças e penduravam nas árvores. E hoje em dia o que nós fazemos no Natal? É só uma questão de estudo, é só buscar, é só fazer leituras. Tudo se explica. A palavra do Senhor, ela mesmo se autoexplica. É só nós buscarmos em Deus a direção. Busque a direção correta. Muitas vezes nós praticamos, nós temos o conhecimento da palavra,
nós buscamos em Deus, nós somos crentes, convertidos, nós oramos, mas nós praticamos coisas dentro de casa abomináveis ao Senhor. Muitas vezes nós idolatramos um objeto dentro de casa. Muitas vezes nós ficamos só pedindo oração para os outros e não fazemos as nossas próprias orações. Nós temos que fazer as nossas orações particulares a Deus. Nós temos que fazer as nossas orações. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que nós levantamos um clamor, uma reza, a alguém que já morreu, que não está entre nós, e que Deus não mandou fazer, toda vez que levantamos esse tipo de reza para alguém que já morreu, nós estamos praticando necromancia, abominação ao Senhor. Tem outros versículos na Bíblia que falam sobre isso. Tem versículos na palavra que explica tudo isso. Eu não vou passar aqui todos, porque senão vai ficar muito longo e eu queria algo mais simples mesmo para passar para os amados. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Que você tenha entendido, que o Espírito Santo de Deus tenha aberto o teu entendimento neste momento, para entender e aceitar a correção do Senhor. Deus corrige aquele que Ele ama. Deus corrige porque nós somos filho dele, porque se fôssemos bastardos, Deus não nos corrigiria. Deus nos corrige porque nos ama, porque nos vê como filhos dele. E todo pai que ama o seu filho corrige. O Senhor neste dia está dando uma palavra de correção. Nós somos crentes. Quem for crente, quem é separado, quem conhece a palavra, quem aceitou Jesus, não pode continuar praticando as mesmas obras do passado, as mesmas obras que as pessoas não crentes praticam. Nós não podemos continuar fazendo as coisas que fazíamos de errado no passado. Em nome de Jesus. Eu coloco até um desafio aqui. Para que os irmãos pesquisem mesmo sobre o verdadeiro significado da árvore de Natal, com bolas vermelhas. Eu coloco um desafio aqui para que você vá pesquisar e pedir a direção de Deus. Se tem que continuar fazendo isso na época do Natal, Deus mandou fazer isso? Deus falou na palavra dele que era para montar a árvore, muito pelo contrário. Tem passagens que ele fala que tinha pessoas montando árvore lá no altar e adorando a árvore. Adorando a natureza no lugar de Deus. Oh, que o Senhor venha abrir o teu entendimento neste dia, em nome de Jesus. E que você comece a pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para se libertar dessas práticas do passado. Ah, mas minha irmã, a minha filha gosta de montar árvore, ela gosta de ganhar um ovo. Qual é o significado do ovo com Jesus? O que o ovo tem a ver com Jesus? Por que enfeitiça tanto as nossas crianças? Um chocolate no formato do ovo. Tudo tem um significado. Pesquise, busque. Hoje em dia com a internet nós temos tudo. Busque o verdadeiro, o real significado dos ovos. Jesus é a nossa Páscoa. O ovo não é nada. Mas ele enfeitiça as crianças. Se ele enfeitiça é porque ele tem um poder. Qual poder é esse? De Deus? Por que nessa época as crianças dificilmente vão ficar satisfeitas de ganhar apenas um chocolate? Porque o ovo tem um significado que enfeitiça. E aqui a palavra do Senhor fala sobre feitiço, feitiçarias.
O ovo tem um verdadeiro significado que vai ficar para um outro dia, para um outro estudo. Porque hoje eu vim para abrir os olhos do Senhor, porque Deus assim me pediu. Para estar falando com os amados, com as amadas, sobre a necromancia, a consulta aos mortos, a oração dirigida aos mortos, ao pedido feito a uma pessoa que já morreu e não é Deus. Amados, nós temos que abrir o nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes coisas dão errado em nossa casa. Só que a gente é de Jesus. A gente busca o Senhor. Mas não entendemos que tem práticas que fazemos, que colocamos dentro da nossa casa que abre legalidade, a abertura para o demônio entrar. Porque os demônios são legalistas, eles esperam uma legalidade para entrar. Então busquem o verdadeiro e real significado dos ovos de chocolate, da Páscoa. Ovo e Páscoa, nossa, tem tudo a ver. Não tem nada a ver com Jesus. O coelho não tem nada a ver com Jesus. O coelho era um bicho adorado pelos deuses, os falsos deuses, né? Na antiguidade, porque ele se replica, ele se reproduz muito rápido. Então ele era visto como um deus da fertilidade. E aí quando a pessoa queria ofertar para uma pessoa, desejar algo para ela que tinha a ver com a fertilidade, ela pintava os ovos. Pintava os ovos de galinha, né? Porque coelho não bota ovo. Pintava os olhos, os ovos, as cascas de ovos, representando a Páscoa, o coelho, os ovos, a fertilidade. Isso é consagrado a um demônio da fertilidade. O ovo não tem nada a ver com Jesus. Eu não estou dizendo aqui para você não comprar. Você vai pedir direção de Deus. Deus vai te dar direção. Eu não sou ninguém para dizer algo do que você tem que fazer ou não. É o Senhor Deus que é tudo em nossa vida. É Ele que vai te dar a direção. É Ele que vai falar contigo. Eu não quero ofertar dentro da minha casa algo que está relacionado a um demônio da fertilidade. Eu não quero dar de presente para alguém algo que está relacionado a um demônio da fertilidade, que era adorado nos nossos antepassados. E hoje em dia se tornou um comércio, uma forma de ganhar dinheiro. Porque um pingo de chocolate feito numa casquinha fininha, o preço é 20 vezes maior do que um pedaço, uma barra de chocolate. Que o Senhor venha abrir o teu entendimento hoje. Que o Senhor possa falar contigo no mais íntimo do teu ser. Que o nosso Deus, ele não é um ovo, ele não é um chocolate. Que o nosso Deus não é uma árvore com bolas que representavam sangue de criança pendurado. Que o nosso Deus não é nada disso. O nosso Deus está no céu, acima de tudo e de todos, aleluia. E Ele que tem olhado por nós, Ele que tem nos dado a salvação através de Cristo Jesus, aleluia. Nós precisamos nos libertar das cadeias que nos prendem na religiosidade, nas tradições antigas dos nossos antepassados. Começar uma vida nova a partir de hoje com Cristo. Aleluia! Receba Jesus na tua vida. Peça a Ele orientação e direção de tudo que você vai colocar dentro da tua casa. Para que você não venha dar legalidade. E depois o ato consumado vai gerar uma consequência. E Deus dificilmente tirará a consequência. Tirará de você a consequência. A consequência dos erros virá coisas a ti ruins. Agora, as consequências da obediência ao Senhor virá sobre ti bênçãos. Você entende? As consequências
de fazermos coisas desagradáveis, abomináveis ao Senhor, são consequências malditas que poderá passar até para a nossa geração futura. Agora, as consequências de sermos obedientes à palavra do Senhor, às leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor, estarmos em obediência a Cristo, tudo que o Senhor nos pediu para que fizéssemos, as consequências serão benéficas, serão bênçãos às nossas gerações futuras. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Que o Senhor Deus te guarde. Que o Senhor Deus esteja contigo. Que o Senhor Deus faça sobre ti uma nova criatura. Que o Senhor Deus abra o teu entendimento e você consiga dizer: não, eu não quero essas ofertas que o mundo me faz. Eu prefiro ficar com a palavra do Senhor. Eu prefiro ficar com as coisas que o Senhor mandou eu fazer, que eu ficasse. Eu prefiro ficar na obediência. Eu abro mão dos prazeres do mundo. Eu abro mão de enfeitar a minha casa. Porque eu já sou o enfeite perfeito ao Senhor. Eu já sou o corpo que habita o Espírito Santo de Deus. E você quer coisa mais agradável ao Senhor do que você ter a salvação, você fazer parte do reino de Deus? Aleluia! Você é preciosa, precioso ao Senhor. Consagre o teu corpo e deixa o Espírito Santo habitar em você, que você fará parte do reino de Deus, do reino celestial. A salvação estará contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem morreu, aguarda o julgamento final. E nós que estamos vivos, continuamos orando por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e que andam na ignorância, fazendo coisas abomináveis a Deus, para que eles se despertem e abandonem as práticas que o Senhor Deus condena. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro para que o Senhor entre na tua vida, te dando entendimento desta palavra de hoje. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.